Vamos dar início a uma aula de introdução, materiais, equipamentos, tudo que você vai precisar para começar com a resina. Eu quero apresentar para vocês um equipamento indispensável que é o EPI, né? São os EPIs. EPI é um equipamento de proteção individual. É o que você precisa utilizar para se proteger de algum problema que ocorrer. Essa aqui é uma máscara de respirar. Você veste ela por aqui, aqui você vai estar com a sua face, né, presa aqui. Respira, expira e respira. Aqui ele é um protetor contra os gases orgânicos e os ácidos. Esse é um equipamento da Altec. Você encontra facinho no Mercado Livre. Só escrever máscara de proteção contra vapores orgânicos e gases ácidos. É um equipamento que não custa muita coisa. Se você puder gastar um pouco mais, você pode comprar uma outra máscara de outra marca, custa mais, mas ela tem uma... aqui, o formato dela aqui é mais cômodo para ficar no rosto da gente. Então, se você não conseguir usar esse tipo de máscara, você vai ter que gastar um pouquinho mais com a outra. Mas é só esta ou a outra que é mais cara, tá? Não tem outro tipo de máscara para você utilizar trabalhando com a resina, tá bom? Outro equipamento também muito importante são os óculos de proteção. Você pode usar um desse tipo, que é bem baratinho. Também você encontra no Mercado Livre, óculos de proteção. É um acrílico que você vai usar para proteger seus olhos, porque durante a utilização, a mistura da resina, nesse manuseio você pode espirrar alguma coisa no seu olho. E daí irrita muito, arde demais. Você tem que ir até em pronto-socorro para conseguir fazer a lavagem de limpeza desse olho infectado com resina, tá bom? Então, enquanto você tá misturando, a resina tá líquida, é super importante de você não deixar que entre em contato com o seu corpo. Tem que, no mesmo momento, limpar o olho. Então, você tem essa proteção de um óculos, né? Outra proteção são essas luvas. As luvas são importantes porque, além da resina não poder ficar em contato com a sua mão enquanto ela está líquida, bruta, vamos dizer assim, ela te irrita a sua pele, pode te causar uma alergia. É difícil de limpar. O que você vai ter que fazer? Limpar com álcool. Um álcool diluído com um pouco de água, né? Ou então o álcool puro mesmo. Eu gosto de utilizar o álcool puro. Eu sempre tenho ele. Aqui é um álcool 70, que eu coloquei dentro de um frasco, borrifo na mão, com a luva, ó. Aqui eu faço isso e consigo tirar toda a resina que ficou na luva. Gosto de usar sempre um paninho, tá sempre enxugando. Joga o álcool aqui no paninho. É importante. Você consegue limpar tudo, deixar sua luva limpinha. Reutiliza ela várias vezes. Essa é uma luva nitrílica. Ela é um pouco mais cara, mas ela dura muito mais. Você reutiliza ela várias vezes, mas fazendo isso, você vai limpar com álcool para poder utilizar. Então, tenha sempre um borrifador de álcool do seu lado para poder fazer essa higienização. São esses cuidados. Caiu na sua pele, passa um paninho com álcool, limpe, depois vai para água com sabão, sabonete ou um detergente neutro e vai lavar muito bem. Pode ainda ficar mais um pouco, depois você vem e pode passar um álcool e passando, esfregando que vai sair. Depois disso, nós vamos vir com a resina propriamente dita.
A resina ela vem em frascos mais ou menos nesse estilo de embalagem. Sempre você vai trabalhar com uma resina e um endurecedor. Sempre são vendas casadas. Nunca você vai conseguir comprar só a resina ou só o endurecedor. Sempre serão os dois. Aqui, essa 2004 é para utilizar com a 3154, né? Eu já escrevo tudo para saber que eu vou utilizar 50% de endurecedor para cada 100% da resina. Por exemplo, se eu pesar 100 gramas de resina, eu vou pesar 50 gramas do endurecedor, certo? Tem várias marcas no mercado, você pode trabalhar com aquela que você mais se adapta e também com a questão do preço. Os preços não são tão diferentes, se aproximam muito, mas você precisa decidir com que resina você quer trabalhar. Estas que eu trabalho são com a Redilize. Tudo que eu vou te mostrar feito aqui são com produtos da Redilize. Essa aqui é uma peça já feita, tipo um geodo, já está pronta. Depois de pelo menos 7 dias, ela está prontinha, já curada. Ela não tem problema nenhum de contaminação ou de causar qualquer outro tipo, como alergia, nada. Aqui ela já está com toda a reação dela completa, de resina e endurecedor, certo? Aqui eu usei um molde que tem o formato do geodo. Então, depois de pelo menos 7 dias que você fez a sua última mistura, porque às vezes você vai levar 3 dias para fazer isso aqui, né? Então, você contar 7 dias depois da sua última mistura, é que ela está prontinha, ela não tem problema nenhum de contaminação, ok? Então, você vai usar o que agora? Os moldes. Os moldes são sempre de silicone. Esse é um porta-copo, né? Ele tem aqui essa bordinha aqui, que forma a borda realmente do copo, quando ele vira. Então, aqui a parte, vai estar a parte da frente, quando você termina aqui a parte de trás. Você tem que sempre observar isso, porque tudo que você vai fazer vai ter frente e costas, verso. Então, essa aqui é uma resina, é um silicone feito de borracha com pigmento azul, né? Essa normalmente é a nacional, você encontra até para comprar essa borracha e você mesmo fazer seu molde, caso você queira. Aí você vai ter vários formatos, né? Essa também de borracha. Aqui outro formato, essa um pouco mais fininha, mais mole. Você vai encontrar várias cores. Alguém diz aí que existe diferença de qualidade entre as cores. Não sei te dizer se realmente existe ou não. Ela não dura muito tempo. Vamos falar assim, que até, pelo que eu já fiz, até umas 5 vezes, 6 vezes, até que eu coloquei o molde aqui, utilizei. Ela ficou perfeita ainda com seu brilho. Pode ver que aqui tem brilho, aqui na patinha não, né? Dá pra ver a diferença. Então, prefira essas que tem o brilho, porque a resina copia tudo em que ela vai estar, então ela vai sair com brilho também. Essa daqui, por exemplo, já perdeu o brilho que ela tinha, não tem mais, ela tá ficando opaca. E daí, o que você pode fazer? Você perde ele? Não, você pode continuar usando. Só que a parte da frente, que vai ser o que tá aqui em contato, vai sair sem brilho. O que eu faço? Uma camadinha bem fininha da resina por cima, né? Que vai voltar a ter o brilho. Isso mais pra frente você também vai poder aprender como você pode fazer. Esse é um molde que é o importado, né? Porque ele é feito com máquinas, tá vendo? Máquinas que projetam e fazem esses formatos. É um outro tipo de silicone, bem molinho.
dura bem também, principalmente quando ele é mais fininho assim, ele vai durar mais. Aqueles que são muito largos, ele com o tempo ele vai abrindo aqui. Então ele pode deformar é, o, o, o formato do que você está fazendo em resina. Esse aqui ele é bem versátil, trabalhar com várias coisas que eu quiser fazer com ela, pingentes, eternizações, muitas coisas. E já vem com um buraquinho por onde você vai depois inserir a argolinha. Ele já vem, já forma o furinho. Depois disso, nós vamos precisar do quê? Do material com que você vai mexer essa resina, né? Você pode trabalhar com uma espátula de plástico como essa. Você pode utilizar as pipetas quando você for pesar. Você precisa do peso muito pequeno. Você vai ter que usar uma pipeta para pegar na resina e colocar dentro do seu copinho. Você pode trabalhar com esse tipo de palito que é de madeira. Você reaproveita muito, é só limpar, passa o paninho com álcool, como eu falei, e você reaproveita muito ele. Colherzinhas desse tipo de descartáveis, que são também plástico, essas menorzinhas aqui, ou coisas mais sofisticadas, como o pincel de silicone. Ele é muito bom, que ele não machuca nada do seu molde, não deixa risco nenhum. Você pode trabalhar com palitos, como esse, né? Palitos de dente comum. O problema dele é essa pontinha aqui. Se você passar no fundo do seu molde, ele risca, né? E vai ficar marcado. E depois, quando você for fazer o seu trabalho, quando você for tirar, vai estar com um risquinho feito lá. A resina, ela copia tudo, tá? Um risquinho que tiver, ela vai copiar. Então, muito cuidado ao usar o palito. Mas é interessante também você poder trabalhar com ele. Também algumas espatulinhas bem pequenininhas que são para cosméticos. É muito interessante utilizar quando você vai trabalhar com muito pequenas quantidades. Você vai precisar de uma balança. Uma balança essa é um pouco grandinha, pesa até 500 gramas, onde eu trabalho com uma casa antes da vírgula, né? Eu posso pesar no mínimo 0,1 grama. Isso é interessante, porque você pode precisar pesar aí 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. Então, você precisa de uma balança eletrônica, essa funciona a pilha, e você vai precisar de uma exatidão na quantidade que você trabalha com a sua resina, tá? O peso tem que ser bem certinho, muito bem pesado, bem correto. Bem, depois disso, você vai trabalhar o quê? Com essas peças que você vai pesar. Você vai pesar a sua resina. Você pode trabalhar com copinhos de papel, esses descartáveis de festa. Ele é muito bom porque você pode fazer isso aqui, forma biquinho para escorrer sem problema. Gosto muito de trabalhar com esse tipo de copinho. Você pode trabalhar com esse tipo de copo que vem queijos, né? Requeijão, por exemplo, depois de que terminou, você lava ele muito bem, higieniza bastante, seca muito bem. Você pode usar. Ele é muito bom porque ele é um PP, polipropileno, e resiste muito à resina. A resina não adere a ele, então você vai conseguir tirar facinho daqui de dentro. Ou esses copinhos de café, só que esses copinhos, eles são PS, né? Ele não é o polipropileno. Para resina epóxi, a gente ainda consegue trabalhar, mas não pode deixar ela esquentar aqui a resina. Ela esquenta, ela tem uns minutos úteis para serem trabalhados. Se você passar desse tempo de trabalho, ela vai ferver, de sair fumaça e de esquentar tanto o copinho que pode furar, tá? Pode estragar esse copinho e furar. Não utilizem esse tipo de copo
com a resina poliéster. Ela fura o copinho, você vai pesar e tá perdendo do outro lado. Não façam isso. Sempre utilizem os que são PP, tá? Que tem o PP atrás do copo. Esse aqui é de silicone, então esses copinhos de silicone são excelentes para trabalhar, tá? Esse aqui era de um tipo que você compra um conjunto de cozinhar ovos, né? Você põe na água, ele tem uma tampinha aqui que eu tirei e eles são ótimos para a gente pesar, um tamanho bom para fazer pequenos trabalhos. E olha como ele tá aqui de resina já e seca, você tira essas plaquinhas quando você quer limpar, vira ele no avesso, retira tudo, limpa, depois pode lavar com um sabão neutro e passar bastante água e secar muito bem. Nunca utilize molhado. Resina com água não se combinam, elas se repelem, tá ok? Esses copinhos a gente reutiliza ele várias vezes. Aqui, olha, a resina que ficou, o resto ela seca no outro dia e eu posso utilizar, mas assim, de um dia para o outro, ela tem que ficar durinha aqui, ó, o copinho tá firme, duro, de resina que foi colocado. Depois de ter feito um trabalho e ficou resina nela, tá vendo, nas bordas e no fundo, aí é até interessante de utilizar novamente, por quê? Porque aqui essas bordinhas não estão mais com os riscos que aquele outro copinho fica. Porque a hora que você coloca aqui e mexe, essas voltinhas aqui, ó, fazem um atrito que forma muita bolha. E quando não tem mais essas ranhuras, estão lisas, é melhor, não vai formar tanta bolha. O fundo também já tá bem lisinho, evita a formação de bolha. Porque aquele copinho comum, olha só, ele tem uma ranhura aqui e ele tem ranhuras laterais, vendo? E ele, quando você tá aqui agitando, mexendo, forma muita bolha. Mas você pode muito bem depois utilizar, é claro, um quebra-bolhas, o que for. Mas é muito chato formar essa bolha, você tem que deixar parado, descansando, para essas bolhas saírem, você vai ter que fazer alguma coisa para retirar tudo isso. Esse que eu tô trabalhando aqui é um bastão de vidro, utilizado várias vezes. Você utiliza em seguida, terminou, vem, passa o pano, limpa isso aqui, ó. Vai sempre tendo um pano do lado para ir limpando o seu equipamento. Sempre tem um pano do lado para limpar o equipamento que você está trabalhando, que se sujou de resina. Um só com álcool para você limpar aqui. Ou então também papel de guardanapo de cozinha. Eu gosto de cortar ele em 4, mas sabe, aquele de rolo, não aquele outro que vem quadradinho, ele é muito fino. Esse daqui é mais grosso, muito melhor. Ou não usem papel higiênico, outro tipo de papel, a não ser que ele seja bem grossinho assim. Porque senão, quando você vai limpar teu equipamento aqui, gruda tudo, é muito chato. Não funciona, não é nada prático. Então, papel assim é bom para você, quando for tirar aqui a resina, você poder abrir aqui, usando o papel, enxuga, limpa tudo, tá? Você vai usar muito isso. A resina, ela forma bolhas, então o que você pode fazer? Usar o anti-bolhas. Aqui eu coloquei no frasco menor, porque veio um frasco muito grande, comprei pronto o anti-bolhas. Você compra onde vende a resina, vende também esse anti-bolhas, você pode utilizar. Em último caso, usa o álcool isopropílico, o 99,9%. Ele tem que ser completamente puro para você utilizar, porque não pode ter nada de água, tá? Como eu falei, a água é um repelente. Uma resina também que você pode utilizar é essa daqui, que é a resina essa é a Arazin, né? Ela sempre vem com um catalisador. Sempre também vem, essa venda é casada. A Redilize, por exemplo, outros fornecedores também fazem isso. Vende sempre
a resina junto com o seu catalisador. E já vem aqui, inclusive, a quantidade que você tem que trabalhar, que são gramas, quantas gramas desse para esse, ok? São gramas. Mais para frente também eu posso estar explicando. Por exemplo, em 100 gramas dessa resina poliéster, eu vou trabalhar com 1,2 gramas desse catalisador. Tá vendo? É um volume muito pequenininho, onde você tem que trabalhar realmente com balança. Não dá para trabalhar sem balança, ok? Balança, então, é muito importante. Mais uma coisa, ela é inflamável. Então, não usem explode bolhas aqui e depois maçarico. Nada disso. Calor. Não pode ter calor, então é só o explode bolhas, ok? Agora, a epóxi, ela pode usar um maçarico. O maçarico pode ser utilizado. Eu gosto de utilizar esses pequenininhos, tá? Eles são recarregáveis aqui, de líquido. Mas tome muito cuidado. Ele tem que ser utilizado de longe fazendo esse movimento. Se você deixar ele em contato direto com o seu molde, você vai até furar aqui. Ele chega até a furar, ele vai deformar, vai estragar seu molde. E também você vai fritar a resina, porque ele elimina um calor tão alto que a resina, ela a 80 graus, é o limite dela, onde ela vai estar soltando seus, além dos vapores, o seu conteúdo inflamável que vai pegar fogo, tá? Muito cuidado com isso. Essas coisas são inflamáveis. Principalmente a poliéster. A epóxi, ela vai ser só se ela atingir 80 graus dela. Se você deixou ela chegar a esse ponto de ferver, mas a gente sempre trabalha colocando no molde muito antes disso. Porque você nem vai conseguir trabalhar quando ela atingir esse ponto de ficar fervendo, ela forma um gel. E você não consegue mais colocar esse gel dentro do seu molde e também não consegue mais colocar pigmento, o corante, nada disso. Bem, agora então vamos para a parte dos pigmentos e corante. Isso é um pigmento em pasta. E ele pigmenta muito, então você tem que trabalhar com quantidades pequenas, de pouco em pouco, para até chegar na cor que você quer. Então, ele fecha a cor que a gente fala. Ela não deixa transparente. A não ser que você usa muito, mas tão pouquinho, assim, tiquinho de nada, vai dar a cor e vai ficar transparente, tá bom? Você pode trabalhar aí com esses pigmentos que são glitter, tá? Glitter, você tem várias cores e vários formatos de glitter. Você acha no mercado com muita facilidade isso. Aqui outro glitter. Esse sempre deixa o trabalho muito bonito, né? Todo brilho chama mais a atenção, vai ser muito mais bonito. E você pode trabalhar com pigmento. O pigmento, normalmente, ele é líquido. E ele vem aqui, tá a pastinha dele aqui, o restante aqui é de álcool. Álcool isopropílico é o veículo dele. E aí, você tem que agitar muito bem, tá? Bastante, para poder estar utilizando. Existe um pigmento líquido diferente desse à base de álcool também. Não tenho nenhum agora aqui para mostrar para vocês, porque eu nem utilizo. Eu utilizo, se for o corante, então eu trabalho com esse álcool, ou então com pigmento em pasta ou em pó, porque você pode estar trabalhando com um pigmento em pó perolizado branco, que é esse daqui. Tá vendo? Ele vai te dar aquele perolado bonito em qualquer cor. Se você tiver o branco, você pode colocar em qualquer cor de pigmento que ele vai ficar perolizado. Então, você não precisa comprar cada cor separada para fazer essas várias cores com perolizado. Também você não precisa ter todas as cores desses pigmentos. Você pode trabalhar com cores básicas, como o vermelho, o amarelo, o preto, o branco e o azul. Se você tiver essas cores, você faz misturas entre eles e você vai fazer todas as
diversas nuances de cores que você quiser. Você trabalha com essa pigmentação, né? Bom, falamos dos corantes, dos pigmentos, da resina. O que você pode colocar de enfeites nos seus trabalhos? Você pode colocar, como eu falei, tem esses glitter que vem com formatinhos, aqui são borboletinhas, tem estrelinhas. Você pode trabalhar com os papéis, né? Você vai ter o prata, o dourado, que eles dão um charme muito bonito para o seu trabalho. Você pode comprar que vem assim de pouquinho, você pode comprar de folhas grandes, da maneira que você quiser. Então você tem também todo tipo todo esse material você vai ter em potinhos também, assim, se você trabalha só com pequenos trabalhos, né? Então você tem assim frascos de pequeno volume, para você não ficar gastando tanto e ficar com tantos potes, tantas coisas, para não ter que investir muito. Você pode trabalhar com tudo isso. Bom, depois de você fazendo o seu trabalho, você vai poder fazer, tipo, aqui é uma letra. Para fazer, no caso de você ter a letra, você vai precisar dessa pecinha aqui, que é o pitão. Tá? O pitão. Para colocar esse pitão, você vai precisar da furadeira, mas é uma mini furadeira, né? Elétrica essa, para você poder furar furinho e colocar esse pitão, né? Assim como nesses outros trabalhos pequenos, se não tem o furinho, eu posso fazer aqui com a furadeira. Aí eu posso colocar aqui um equipamento de furação maior, né? Olha, esse aqui, precisei furar, que ele não tinha furação nenhuma, e coloquei aqui, então, o pitão. Então, você vai precisar de um equipamento como esse, dependendo do que você for trabalhar, né? Você não precisa já ir comprando tudo, você tem que entender qual que é a área que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com essas peças mais para bijuteria, fazer a biojoia, as lembrancinhas, você vai precisar muito desse equipamento aqui, sim, da furadeira. Precisa dele. Do contrário, não vai ter tanta necessidade. Você vai precisar de outros equipamentos, outras coisinhas, como fazer o chaveiro. Você vai precisar do jacarezinho, com as pecinhas que você vai colocando aqui, as argolinhas, né? Esse aqui já veio furado, então depois você encaixa direitinho aqui o jacaré. Isso é importante, você precisa ter para colocar. Se não tiver ele, vai com uma argola que você consegue colocar aqui, pode ser utilizado, né? Depende do que você quer trabalhar. Existe muita opção aqui de peças a serem colocadas. Você pode trabalhar nessas peças com flores incrustadas, né? Aqui são lavandas, né? Incrustadas. Você pode trabalhar com essas peças. Você pode trabalhar aqui com, por exemplo, são penas de um passarinho que caiu, essa peninha de um passarinho, que é um petzinho que você tem em casa. E aqui dá para trabalhar colocando, então, as penas, né, para eternizar. Você pode também eternizar aqui os pelinhos do seu gatinho ou cachorrinho, o que for. De pessoas, você pode colocar cabelinho, dentinho. Também dá para fazer com leite, né? Leite materno. Você vai precisar desse equipamento, né? Para você poder colocar essas peças, abrir a argolinha, fechar tudo. Você precisa de ter, é bom ter o joguinho com esse que forma o bico, esse bico achatado. Você pode ter o bico redondo e o de corte. Fazer o teu trio é interessante. Isso precisa ter, porque só com a mão não dá certo, você não consegue colocar. Precisa desse equipamentinho aqui, sim. É importante ter.
né? Vamos ver. Dependendo do que você for trabalhar, se você for trabalhar com texturas, fazer mar, ondas, você vai precisar de um soprador. Você pode adquirir um soprador feito esse e vem com um bico que você coloca aqui, você vai utilizar. Ele tem ele é muito bom, mas ele trabalha só com 2 velocidades e o aquecimento, ele atinge um aquecimento só e ele chega a 700 até 800 graus, né? 600 graus e aí é difícil você trabalhar com a temperatura dele. Se você precisa de muito vento, ele vai estar com uma temperatura muito elevada. Então é um pouquinho complicado trabalhar com ele, mas dá para trabalhar. Você vai ter que ser muito mais ágil, muito mais rápido com a utilização dele. Mas você pode trabalhar com um equipamento assim, que tem aqui as velocidades alta, baixa, você pode colocar a temperatura que você quer atingir, tá? Normalmente a gente trabalha com uma temperatura em torno dos 400 graus e você consegue colocar aqui nessa temperatura, mais ou menos, não vai ser muito exata, e com bico assim mais fino para você fazer trabalhos mais delicados. Muito bom. Esse soprador comprei no Mercado Livre, o outro também, são de preços assim mais acessíveis. Os de controle muito mais rigoroso aqui na temperatura, você vai pagar muito mais. Então, depende do investimento que você quer fazer.